Conexão Brasília, nova manhã. E o Diego Amorim continua aqui com a gente agora no Conexão Brasília e agora para falar um pouquinho sobre como funciona a tramitação de um projeto de lei no Congresso Nacional. Diego, conta pra gente. Michele, vez ou outra as pessoas me perguntam, Diego, como é que funciona esse negócio de tramitação? Às vezes eu vejo uma notícia de que um projeto foi aprovado na Câmara, eu já começo a comemorar, aí depois vai para o Senado e depois volta para a Câmara, aí vai para o presidente e pode vetar, eu não consigo entender nada. Então, o meu comentário hoje, ele vai na linha política, mas esbarra um pouquinho quase que numa aula de concurso público, viu? Longe de mim ser professor aqui e ter a técnica legislativa, mas eu queria só fazer com que o nosso ouvinte procure entender, é chato, é difícil, mas vamos lá. O que é um projeto de lei? Um projeto de lei é o que o nome já diz, quando você quer propor uma lei, quando você quer tentar que algo que você está pensando, imaginando, vire uma lei, vire uma regra nacional. Esse projeto de lei, ele pode partir de um monte de gente, pode partir de um deputado, pode partir de um senador, pode partir do próprio presidente da República, do Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público, pode partir do Supremo Tribunal Federal, pode partir dos tribunais superiores e pode partir do povo, da gente, nós. Vamos fazer um projeto de lei? Vamos. Nesse caso, se partir do povo, e talvez o exemplo mais emblemático e simbólico tenha sido a lei da ficha limpa, aí você precisa colher uma série de assinaturas. De resto, basta você apresentar. E aí, minha gente, todo santo dia, dezenas, eu ouso dizer, deputados e senadores apresentam projetos lá no Congresso Nacional. E aí o que vai acontecer? Eles apresentaram um projeto, isso vai virar lei? Nananina não, tem um longo caminho pela frente que a gente chama de tramitação. Em geral, um projeto de lei começa a tramitar na Câmara dos Deputados. Qual é a exceção? A exceção é se um senador apresentar esse projeto de lei, que aí vai começar pelo Senado, certo? Antes de chegar no plenário a votação, e aí deputados são 513, senadores são 81, você passa por algumas comissões. E aí vai depender muito do assunto. Se o assunto é de esporte, vai passar pela comissão de esporte. Se o assunto é de finanças, vai passar pela comissão de tributação, de finanças. Se o assunto é de orçamento, comissão de orçamento, tem lá uma comissão temática. E algumas comissões são para admitir ou não aquele projeto. Por exemplo, a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. O projeto tal passou na CCJ, então está dizendo que aquele projeto não fere a Constituição, que pode seguir, é como se fosse um aval do parlamento para que aquele projeto siga a sua tramitação. Agora, como eu disse, são inúmeros projetos que chegam à mesa do presidente da Câmara, que chegam à mesa diretora do Senado. Quais os projetos que vão tramitar? Ora. Vai depender da política, vai depender da negociação política, da articulação política, vai depender do peso desse projeto, vai depender do peso do parlamentar que apresentou esse projeto, vai depender do interesse político da casa em fazer com que aquele projeto avance, Então não basta você apresentar um projeto, você tem que conversar com os líderes partidários, com seus pares, você tem que ser brother do presidente da casa, do presidente da Câmara, do presidente do Senado. Olha, estou apresentando um projeto aí. E se tiver um assunto parecido, isso acontece muito, já apresentado anteriormente no Congresso, você faz um apensamento, você junta esse projeto com outros projetos semelhantes e aí você faz uma votação só daquele assunto todo. Ok, passou na Câmara, e agora? Por exemplo, o projeto começou na Câmara, acabou? Não acabou. O jogo só acaba quando termina. Da Câmara vai para o Senado, que é conhecida como Casa Revisora, que o nome já diz, vai revisar esse projeto que foi aprovado na Câmara. Chegando lá no Senado, se eles mudarem o texto, o teor do texto, se mudarem o escopo, se mudarem a coluna vertebral daquele projeto, não acabou. Volta para a Câmara, para uma segunda votação na Câmara dos Deputados. Deixa eu trazer um exemplo prático e caminhando para o fim. O fim das saidinhas. O fim das saidinhas passou na Câmara lá em 2022. Foi um projeto que nasceu lá na Câmara. Foi para o Senado, foi aprovado recentemente. O Senado mudou o texto, fez alguns ajustes. Então o que vai acontecer? Vai voltar para a Câmara para que os deputados referendem ou não essas mudanças feitas pelo Senado Federal. Depois disso, acabou a tramitação no Congresso Nacional, vai lá para a mesa do senhor presidente no Palácio do Planalto, hoje o Lula. E ele pode ter dois caminhos, ou ele sanciona, ou seja, tá, beleza, tá aprovado, vira lei, ou ele veta. E quando ele veta, ele pode vetar tudo ou ele pode vetar pedacinhos.
Se ele fizer um veto parcial ou integral, esse veto volta para o Congresso, para que a sessão do Congresso e não da Câmara nem do Senado, geralmente a cada 45 dias, a cada mês, tem uma sessão chamada Sessão do Congresso, na qual participam deputados e senadores juntos, são votações diferentes, mas eles estão juntos no mesmo dia, e aí o Congresso pode derrubar esse veto e manter a decisão do Congresso Nacional. Então essa é, de maneira bem geral, e me perdoem os concurseiros, os professores de cursinho, se eu aqui não fui tão técnico, mas é só para o nosso ouvinte entender, de maneira geral, essa é a tramitação de um projeto de lei. No fundo, politicamente, passa o que eles querem que passe. É aprovado o que eles querem que seja aprovado. E aí a tramitação ela vai se ajustando, são as chamadas manobras do parlamento, são as manobras, eles driblam a legislação, o regimento, que é a legislação local, digamos assim, lá do Congresso Nacional, e eles vão, tira dessa comissão, vai direto para o plenário, o nome disso é requerimento de urgência, né? Um exemplo. Vamos quebrar, fazer uma votação de PEC no mesmo dia. Geralmente tem que ser em 2 turnos, 2 votações diferentes. Eles dão lá um jeito para que tudo aconteça no mesmo jeito. Quando eles querem, Michele, Tebas, eles fazem. Isso é só projeto de lei, tá? Aí tem a medida provisória, que é quando o presidente determina o que é e já está valendo automaticamente, e o Congresso tem 120 dias para manter aquilo ou não. Tem a PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, que a tramitação é um pouquinho mais difícil, porque ela está mudando a Constituição. Tem o decreto, que é quando o presidente regulamenta uma lei que já existe. Ou seja, é uma sopinha de letrinhas, mas que hoje eu me permiti, na Conexão Brasília, falar um pouquinho disso, porque tantas vezes o nosso ouvinte escuta, foi aprovado na Câmara, foi aprovado numa comissão do Senado, foi aprovado, seguiu para a sanção. E às vezes as pessoas não fazem ideia do que estão ouvindo. Então, Nova Brasil também é prestação de serviço, e isso faz parte da prestação de serviço. Michele. É muito legal. Muito e bom, pelo que você aula. estava falando, Diego, então, antes de ir para a sanção do presidente, a última palavra acaba sendo sempre dos deputados federais, certo? Porque se os senadores mudam, os deputados que dão a palavra final, e se eles mudam em cima do que os senadores falaram, aí vai para o presidente da forma como os deputados fizeram, certo? Exato. A única exceção para isso que você falou, perfeito, mas tem uma exceção que é quando o projeto nasce no Senado porque é apresentado por algum senador. E aí, então, vai ser votado no Senado, vai para a Câmara, se mudar na Câmara, volta para o Senado e o Senado dá a palavra final. E é isso mesmo que você disse. A última palavra é sempre da casa onde nasceu aquele projeto. Agora, veja, existe uma disputa de protagonismo. E se foi enviado pelo governo federal, ele é enviado à Câmara, certo? Então, aí a última palavra é da Câmara também. Tá. Exatamente, exatamente. Existe um protagonismo histórico, uma disputa de protagonismo histórica entre Câmara e Senado. Então, é claro que a gente tem ao longo da história disputas, no sentido de a Câmara aprova de um jeito, o Senado vai lá aprova de outro, e a Câmara fica fula da vida e aprova de novo do jeito que ela queria. Mas, geralmente, todas essas votações envolvem acordos, e aí eu não estou dizendo necessariamente de acordos espúrios, de acordos antirrepublicanos. Não tem um percentual, não sei se existe uma pesquisa para dizer quantos acordos são espúrios e quantos não são espúrios em Brasília. Mas, geralmente, ninguém quer se indispor com ninguém, até porque você precisa da outra casa para aprovar o seu projeto. Então, se eu sou o deputado Diego Amorim e apresento um projeto na Câmara, eu já estou negociando com os senadores. Vamos fazer um ajuste? Vamos. Então esse ajuste aqui você faz e a gente não vai mexer quando voltar para a Câmara. E aí você começa a negociar com a liderança do governo. Olha só como o jogo é bruto. Então vai para o presidente. Presidente, faz o seguinte então, a gente vai votar desse jeito e o senhor veta só essa parte aqui e quando voltar esse projeto para o Congresso, a gente combina com o senhor que a gente vai derrubar só esse veto. Combinado? Combinado. Tá tudo feito? Pega aqui na minha mão, vamos. Às vezes esses acordos são desfeitos e esses combinados não são cumpridos. Mas geralmente, quase sempre, acordos são feitos para essas tramitações, Michele. Muito bom, sensacional. Eu entendi tudo aqui. Tô até anotando aqui no caderninho, bom. Viu, Diego? Boa, bom demais. Obrigada, Diego. Vamos até juntos, amanhã. aprendendo juntos. Até amanhã.